Bom dia galera, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar dando continuação à luta de Garou vs Saitama. E aí, quem vocês acham que ganha? O capítulo começa com a seguinte frase de Saitama: o que decide uma disputa é a determinação, e no fim você não levou a sério. Quando você esfriar a cabeça, esqueça essa sua melancólica caça aos heróis, Garou. Lutar com você não é divertido, disse Saitama. Como é que é? Ele falou divertido. Não zombe de mim, sou eu quem tá levando a surra. E ao lembrar de seu rosto sangrando quando criança, Garou fala: eu conheço a dor e vou fazer você conhecer também. Assim que se levanta com uma velocidade absurda, Garou ataca Saitama. Vou começar com seu braço, diz Garou, aplicando com uma chave de braço no careca de capa, que apenas balançando o braço, batendo o Garou contra o chão, ele escorregou, diz Saitama. Como, seu idiota? Tava na cara que isso não ia dar certo. Eu preciso de mais, pensa Garou, ali usando os escombros para se deslocar de um lado para o outro. E de repente, ele está na frente do careca de capa, descendo vários socos nele. Mas contra-ataca com um soco Saitama, joga seu adversário para longe, fazendo ele entrar em meio aos escombros. Mas pensa Garou, com sua sede de força. Então o mesmo surge com uma grande pilha de destroços e ao arremessa contra o careca com capa, mas não tem efeito, ele é novamente socado no rosto. Garou se pergunta o que ele deve fazer, pois a força de Saitama não tem sentido. Assim é pensamentos de que o mundo não é justo, mas sim é feito de justiça. E assim ele se toca que a única maneira de vencer o careca é se tornando a própria justiça. E aí, vocês pegaram a referência ou foi só eu? Se pegou, deixa nos comentários e aproveita e já se inscreve. Enfim, voltando à luta. Ao olhar para trás, lá está Garou, com uma transformação diferente. Seus chifres de antes, sua risada, ficaram um pouco maior e dessa vez com mais 4 chifres em suas costas. Obrigado, finalmente, diz Garou. Saitama pergunta por que a mudança de fantasia. Garou então fala: me tornei aquilo que sempre desejei ser. O que você visa, Garou? Pergunta o careca com capa. Garou responde: ser um monstro. Depois disso, pergunta a Saitama o mal absoluto, e isso será realizado com a sua morte, finaliza Garou. Mas de repente ele leva um soco do careca com capa no meio do bucho. Desculpe, mas não faço ideia do que você está falando, fala Saitama. Mesmo com isso, não consigo me equiparar a você. Inacreditável, só um pouco mais e eu mudaria o mundo, grita Garou, atacando o careca de capa com um soco. Mas Saitama revida com sua super técnica da série pra valer, cabeçada pra valer, destruindo o monstro, o braço do monstro. Caralho, eu matei o Garou antes do capítulo acabar. Enfim, vocês entenderam. Continuando. Você mudaria o mundo com o mal absoluto? O que isso quer dizer? Pergunta Saitama. Quer dizer, resmunga Garou enquanto regenera o seu braço. Que você morre, diz Garou, com a sua aparência diferente após passar por outra transformação, agora muito maior e com asas. Não consegui me dar uma resposta decente, hein? Fala o careca quando mais uma vez derruba Garou com um soco. Garou diz: aquilo era o que ele mais temia, ser vencido pelo poder da justiça, sem nem poder revidar. Mas o mesmo fala que não vai aceitar isso. O careca com capa fala que ele não tem como continuar, que é inútil e que ele está mais fraco do que antes. Garou tenta esboçar a reação, mas leva outro soco no meio da cara, fazendo assim um buraco onde só se vê. Mesmo assim, perdendo força, mais uma vez Garou tenta atacar, mas Saitama com outro soco manda Garou calar a matraca. Ao ser arremessado longe, Garou cai na frente de Genos, que pensa consigo: Garou está sendo vencido? Entendi, seu oponente é... Saitama chega perto de Genos e fala: ah, Genos, tá todo quebrado de novo? Genos responde: entendo, nem Garou foi páreo para a força do sensei. Se ao menos você não estivesse aqui, reage Garou falando para o careca com capa. E ali olhando, Genos se pergunta: da onde vem a obstinação de Garou? Por que quer continuá-lo? O sensei vai dar o golpe final, pensa o discípulo de Saitama. E quando o careca de capa preparava seu punho, e ao mesmo tempo Garou diz que se recusa a perder. De repente, surge o herói classe A, rank número 1, Máscara Doce, ferido falando: mate-o antes que se transforme de novo.
Essa é sua única chance, classe B. Rápido, acabe com ele. Saitama se pergunta quem era aquele cara. E nesse momento, Zumbi-Man se revela concordando com Máscara Doce. Não há por que deixá-lo vivo. Quer que eu mate-o pra você? Genos manda eles calarem a boca, pois a decisão é de Saitama Sensei. Mas Saitama diz que não tem nada pra decidir, pois Garou é um humano. O Imperador Criança chegava na luta e falava: do que está falando? Olhe bem pra ele. Há tempos ele deixou de ser isso. Se conseguir fugir, ele será uma ameaça ainda maior no futuro. Quando isso acontecer, você vai se responsabilizar. Garou então se pronuncia: ainda estão vivos? São mesmo um bando de lixo pertinentes. Logo depois, Saitama revela que Garou matou todos os heróis ali, porque não quis. E o monstro Garou fala: isso é besteira, por que eu faria isso? Sei lá. Não foi porque não havia sentido, responde Careca com Capa. E todos ao redor começam a gritar para Saitama matar Garou. E nessa hora, o monstro começa a sorrir e mostra sua indignação. Vocês, as pessoas, o mundo, vocês não veem nada, nada. Vocês agem como heróis, mesmo sem sequer conseguir salvar uma criança. Vocês são loucos. E as pessoas ainda confiam em vocês, malucos. Elas presumem que vocês com certeza as salvarão. Não importa o que aconteça, alguém vai fazer algo. Não é problema delas se o monstro aparecer. É como se elas não afetassem a vida da maioria das pessoas. E depois, numa pequena parte de seus corações, ele ainda cresce, ao mal será criado. Mas mesmo assim, a vida das pessoas não será julgada. Essa é a diferença entre elas e os monstros. A falsa paz que os heróis criam irá atingir as pessoas com o mal. Por isso eu estou fazendo isso. Eu serei o demônio que mergulhará a humanidade no terror. E em um mundo sem espaço para sobreviver, o mal irá desaparecer. O bullying, a discriminação e até mesmo a guerra. O que o mundo precisa não é de uma justiça parcial, mas sim de um mal absoluto parcial. Eu luto pela paz mundial. Nenhuma justiça será capaz de me vencer. Eu serei mais forte do que todo mundo. Eu serei o monstro absoluto. Se você não estivesse aqui, eu teria me tornado o mal absoluto do mundo. O terror imparcial espalhado por todo o mundo pode criar paz real. Não pense que todas as crianças estão esperando pelos heróis. Também existem crianças pelo mundo que esperam um monstro forte para tomar a frente. Você pode salvá-las. Você pode proteger o garoto feio sendo importunado no parque? Eu posso. Eu posso salvar todo mundo com o terror. Enquanto a humanidade temer Garou, o monstro, o coração de todos estarão unidos para sobreviver. Existe outra paz além dessa? Você pode criar paz? Você pode salvar todo mundo com essa sua simples capa, sem julgar ninguém? Você tem condições de parar as tragédias? Você é forte, mas e daí? Você pode me derrotar, mas você pode lidar com ela, a responsabilidade? Entendeu? Se você vai me derrotar, então responde a pergunta. O que você vai fazer? Por que você vai me matar? Você tem um senso de dever como o meu? Porque você é um herói. E depois de enfiar o dedo no nariz, enquanto pensa, Saitama diz que é só um hobby. Garou puto com aquilo grita: seu maldito, você ao menos estava prestando atenção ao que eu disse? Só pode ser piada. É uma piada. Como ousa ser você? Eu sabia que já havia lhe visto em algum lugar. É você, o careca daquele dia no parque. Mas antes mesmo que o monstro parasse de falar, levantando a mão, Saitama diz: chega, parou aí, já ouvi mais do que era pra ter ouvido. É irritante, você fala demais. Você responde minha pergunta com isso? Não. O que é um herói pra você? Não tem como você viver com um motivo tão raso desse. Você só pode ser louco, só pode estar faltando um parafuso em sua cabeça. Você deve ter descoberto alguma resposta quando obteve essa sua força. Me diga. Você deve ter descoberto alguma resposta quando obteve essa sua força. Me diga essa resposta. Fala o Garou desolado com aquilo. Mostre-me o que você vê quando pensa num herói. O mesmo continua falando ao careca com capa. Só isso que você me disse não vai me satisfazer. Está me ouvindo? Ei, olha pra mim. Ei. Não zombe de mim, seu careca. Eu não sei. É um hobby, seu imbecil. Grita Saitama, descendo a mão na cabeça de Garou. Pensei que eu estivesse lutando com um herói, mas de herói esse cara não tem nada. Quem é ele? Se pergunta Garou. Logo após ser indignado por Garou, se ele era ou se devia ser chamado de herói, Saitama responde: minha nossa, Garou, então você tinha uma imagem de um herói ideal na sua cabeça.
Agora eu entendo o que você queria fazer. Embora você tenha dito que queria ser um monstro de um mal absoluto, na verdade, o que você sempre quis ser era um herói. O careca de capa continua dizendo: para trazer paz ao mundo, você pegou o caminho mais fácil, pensando que o trabalho de um monstro era mais rápido e fácil do que o de um herói. O papel de um monstro é simples, causou perfeitamente com a pessoa sem confiança como você, mas você nunca conseguirá me derrotar, Saitama disse com um olhar profundo. A paz criada através do domínio do mundo pelo medo não realizará enquanto você não me derrotar. Isso nunca funcionará. É completamente impossível para você. Nessa hora, a casca do rosto monstruoso de Garou se quebra. Então vemos que aquele que se chamava de monstro ainda é humano. E finalmente Saitama o reconhece. Enquanto Garou se perguntava o que devia fazer, olhando de longe, King dizia: acabou, Fubaki. Sempre soube que Saitama era incrível, mas a irmã de Tatsumaki fala que não acabou, pois Garou ainda está vivo. Saitama diz que se lembrou. Foi naquele dia que que você não pagou a sua refeição. O que você deve fazer, hein? Para começar, pague aquela conta. Depois disso, não ligo para o que você vai fazer. Faça o que quiser. Garou se questionava: o que eu quero, o que eu queria, me foi tirado no momento em que falhei em te vencer. Não tenho mais razão para viver. O careca de capa diz para não colocar a culpa nele. Não tenho nada a ver com a sua vida. E Garou pergunta se ele não iria matá-lo. Você acabou por se tornar um belo herói. Então Saitama fala que ninguém vai matar outra pessoa. Por comer e sair sem pagar. Nesse momento, o cara doce fala que não é seguro no ombro do carequinha com capa, que continua dizendo que Garou não pode sair impune e que deve ser executado, e todos ali concordam. Afastem-se. Mas Saitama não concorda e fala que não vai deixar que um pequeno embate termine em um assassinato e que o assunto já foi resolvido. O Imperador Criança gritava que eles deviam matar Garou agora que perdeu seus poderes. Como superiores, temos a obrigação de acabar com ele. Saitama logo pergunta: obrigação? Superior? Faz ideia do que tá falando? Acho que já passou da hora de você ir pra cama. O Imperador Criança responde que o careca de capa nem fazia parte daquela operação e que ele devia ficar na dele. E continua falando que Garou era um demônio sórdido e sequestrava crianças. O careca pergunta se Garou foi tão longe assim, e Zumbi Man diz que não pode deixá-lo ir. Alguém chama por King, pedindo uma mãozinha, mas por King não ter poder, ele não consegue remover a pedra, pedindo assim a ajuda de Fubaki. Sem muito esforço, ela retira as rochas com seu poder. E ali embaixo estava Silverfang, todo machucado. Ele dizia: só acordei graças à voz dele. Aquele tolo. Obrigado por me salvarem. Acho melhor eu ir andando, indo em direção a Garou e os outros heróis. Ei pessoal, já que ele é meu antigo discípulo, se importaria se eu cuidasse disso? Pergunta Silverfang. O cara doce queria saber o que Fang iria fazer, e Fang responde: os outros jovens tiveram sua oportunidade, ao menos deixe que eu termine com isso. E fala: Saitama, obrigado por conter a fúria do meu discípulo, diz o velhote. Garou ajoelhado fala para Fang o matar e não lhe dar sermão. Nesse momento, o velho fala que Garou é um discípulo estúpido, dando um soco em sua cabeça. Silverfang levanta o rosto de Garou, o segurando pelo cabelo, e fala que ele usou sua força para propósitos errados, dando mais um soco nele. Você tem algo a dizer? O velho pergunta a Garou. E como mestre, Silverfang dá uma surra em seu discípulo como forma de lição e redenção, pois era necessário para que os outros deixassem ele viver. Então, em meio a golpes, Garou percebe que aqueles ataques não são os mesmos de sempre usados por seu mestre, pois não havia força embutida neles. Porém, o cara doce disse que o velhote tinha que matar Garou. Se não quer sujar suas mãos, então deixe comigo. Fang pede mais um segundo,
Porém o Máscara de Doce diz não, pois Garou poderia se transformar novamente. Homem Zumbi diz que entende a tristeza de Feng, mas não temos escolha, diz ele. Além do mais, não parece que o próprio Garou tenha a intenção de viver como um humano comum. Nesse momento, Saitama pergunta se Garou estava bem com aquela situação. Eu te derrotei, você está bem com isso? Quando o Cara Doce se prepara para atacar, vemos nos olhos de Garou uma imagem, uma pessoa. Era o garotinho Tário, que corria pedindo para eles pararem. Vocês são tão cruéis, o tio salvou minha vida, vocês não são heróis, então por que fazem isso? O Cara Doce responde que sim, nesse exato momento estamos lutando pela paz. Poderia se afastar? Não há nada com que se preocupar, porém o garotinho chama o herói de mentiroso. Você vai matá-lo, eu te ouvi dizer isso. O tio me salvou 2 vezes e vocês verdadeiros heróis apareceram no último segundo. Fuja, tio, fuja! E nesse momento, Máscara Doce empurra o garoto dizendo que ele não entendia a situação. E esse homem era um monstro, inimigo da sociedade. Mas o garotinho gritava que ele não era isso. E agarrava a perna do Cara de Doce. E continua dizendo, fuja, fuja agora, fuja! O Zumbiman percebe que os olhos de Garou recobraram a vida. Segure ele, Garou vai fugir. Num piscar de olhos, ele desaparece e foge. E quando amanhece, Saitama percebe que sua casa foi destruída. E assim acaba o capítulo.